Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Pastor Hugo e estou aqui novamente para mais uma reflexão, né? E hoje eu gostaria de usar o texto de Marcos, do capítulo 8, do verso 22 ao 26, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Amigos, eu quero falar hoje sobre uma cegueira, mas não é aquela cegueira que te impossibilita de andar na rua, mas é aquela falta de clareza que te impossibilita de viver uma jornada com Jesus, uma jornada mais bem resolvida com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. É bem interessante que aqui Jesus ele chega na aldeia, então leva um cego até ele, porque é importante a gente ver esse detalhe. Quando nós não temos clareza a respeito da jornada, daquilo que Deus quer de nós, né? Nós sempre vamos precisar de pessoas que vão intermediar a nossa relação com Jesus. Nós sempre vamos precisar de um novo culto, nós sempre vamos precisar de uma pessoa sendo um ponto de referência, né? E já começo dizendo nesse vídeo que essa não é a vontade de Jesus para nenhum de nós. Jesus ele deseja se revelar a cada um de nós. A Bíblia vai dizer que nós somos um reino de reis e sacerdotes, né? E o que é ser um sacerdote? É ser alguém que ministra ao Senhor. É ser alguém que tem contato com o Senhor. E agora aqui eles levam esse cego até Jesus, e a primeira coisa que Jesus faz com esse cego, e a partir de agora eu quero começar a falar de um processo que nós vamos passando para entrar nessa jornada de ter clareza a respeito de Deus, de ter clareza a respeito da jornada, de ter clareza a respeito de nós mesmos. A primeira coisa que Jesus vai fazer com esse cego é levar ele para fora da aldeia. E não existe um só homem de Deus, não existe um só que tem uma história com Deus que Deus não vai conduzir para esse tempo de solitude. É o que nós chamamos muitas vezes do tempo no deserto. Lucas capítulo 1, lá no verso 80, vai falar a respeito de João Batista dizendo assim: E o menino crescia e se fortalecia no deserto, em espírito, até o dia de aparecer publicamente em Israel. Então todos nós vamos passar por um período de muita solitude. Todos nós vamos passar por um período onde Deus ele vai nos tirar da condição de multidão. Ele vai nos tirar da condição de sermos a soma dos fatores exteriores, né? Ou seja, ele vai nos tirar da condição de sermos o fruto do nosso meio, e ele vai nos levar para um lugar onde, a partir de agora, ainda em Cantares vai dizer: Portanto, levarei para o deserto e falarei com carinho ao coração. Então é o lugar onde o Senhor nos leva para ele começar a falar ao nosso coração. É o lugar onde o Senhor nos leva para ele começar a trazer clareza para nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele não só leva, mas a Bíblia vai dizer também que agora, na hora que ele leva, ele toca aquele cego. E aqui está algo que é muito especial, sabe? A nossa vida não é mudada de pregação em pregação. A nossa vida não é mudada de vídeo em vídeo que você está assistindo agora. A nossa vida ela é transformada através dos toques de Jesus, né? E para a gente não ser abstrato aqui, como Jesus nos toca? Muitas vezes no nosso quarto, no nosso escritório, lendo a nossa Bíblia, nós temos um contato pessoal com a Bíblia e Deus nos toca através da Bíblia. Muitas vezes no nosso momento de oração, Deus ele traz realidades para nós. Então são esses toques que vão mudando a nossa vida, né? Mas aqui vai dizer que Jesus não apenas toca, mas antes de tocar, a Bíblia diz que Jesus ele vai cuspir nos olhos do homem. E amigos, ninguém, escutem isso, dá vontade de gritar, ninguém vai viver nada com Deus sem antes passar por esse processo. Imagina você, alguém diz para você que em tal igreja, em tal localização, né, localidade, cidade, tem um profeta que ele pode resolver o seu problema. Na hora que você chega lá, ele vai lá e ele gospe em você. Como você se sentiria? Eu me sentiria humilhado, eu me sentiria desvalorizado, eu me sentiria frustrado, e eu estou dizendo para você que ninguém vai viver nada com o Senhor sem antes passar por um processo de humilhação. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo humilhado é humilde.
mas todo humilde sabe o que é ser humilhado. A Bíblia vai dizer que Deus não teve por usurpação, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Então esse é o processo que nós passamos. Então quando Jesus leva esse homem para fora e agora ele submete esse homem a esse processo, ele estava esvaziando esse homem. Porque antes da gente crescer para cima, antes da gente ter clareza, Deus ele vai cavucar lacunas dentro de nós, nós vamos precisar crescer para baixo. Então esse homem ele passa por esse processo de humilhação e nós precisamos, porque é o processo de humilhação quem vai proporcionar para nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde e vulnerável, Senhor. E agora ele pergunta para esse homem, você vê alguma coisa? E ele vai dizer, olha, eu vejo, mas não vejo perfeitamente. Isso me ensina outra coisa, que na caminhada de conhecer mais de Deus, nós vamos passar, sabe, não é um processo instantâneo. A gente vai entrar e cada dia a gente vai conhecendo mais, a cada toque a gente conhece mais. Ou seja, o toque de Deus hoje em você, ele te muda um pouco. Mas mais do que a mudança, ele é um convite para o próximo toque. E quanto mais Jesus vai nos tocando, mais claro vai ficando quem ele é para nós. Mais claro vai ficando a jornada para nós. Quando Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz assim, olha, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor, ele está falando desse processo. Quanto mais eu vou conhecendo, Deus vai me tocando, eu vou sendo mudado. Eu gosto muito de um texto que está, se eu não me engano, em Gênesis, no capítulo 32, que Jacó ali, ele luta com Deus. E a Bíblia vai dizer que já era de madrugada, vai ficando quase pela manhã, e ele está lutando ali com o anjo, ele está lutando, sabe, ele está contendendo ali com o anjo, e diz que de repente aquele anjo toca nele, né, que era o anjo do Senhor, uma teofania, uma aparição de Cristo. Diz então que no momento que ele é tocado por Deus, né, ali na sua coxa, agora Jacó ele já não consegue andar mais do mesmo jeito, né? E é claro que ele está falando de uma jornada, está falando de algo físico mesmo, mas isso é uma alusão para nós, né? Quando Deus nos toca, a gente nunca mais consegue andar do mesmo jeito. Quando eu recebo uma informação, pode ser que aquela informação ela seja apenas a nível de conhecimento, mas quando Deus me toca através de uma informação, sem dúvida naquela área, a minha vida ela é transformada. Então Jesus, ele pega aquele cego, ele leva para fora da aldeia. Jesus te pega, ele te tira do meio da multidão. Agora, Jesus submete aquele cego a um processo de humilhação. E Jesus nos pega, ele nos submete a um processo que ele vai nos dar através daquele processo, um coração quebrantado e contrito. E agora Jesus toca aquele cego, e através de um coração quebrantado e contrito, que Jesus ele consegue, ele pode nos tocar, né? E agora a renovação do toque de Jesus vai fazendo aquele cego ver um pouco mais. E amigos, a gente nunca vai conhecer tudo de Deus, mas quanto mais fome nós temos, quanto mais nós nos permitir que Jesus nos toque, mais clara vai ficando a revelação dele para nós, sabe? Às vezes a gente olha para homens de Deus, a gente lê histórias de avivamento e a gente fala, cara, como aquela pessoa amou Jesus daquela maneira? Não foi da noite para o dia. Foi tendo uma vida totalmente marcada por toques do Senhor. A cada toque o memorial é levantado. A cada toque de Deus em nós, um pouco mais difícil se torna para a gente voltar para trás. A cada toque, mais preciosa se torna a revelação de Jesus Cristo para nós. Então, o meu convite para você nesse vídeo é: pega na mão de Jesus, reconheça que você é um cego, pobre, miserável, nu, e é assim que o pecado nos deixou. Deixa ele te inserir num processo de humilhação que vai matando o nosso eu, para que o novo homem, a nova natureza cresça dentro de nós. E dentro desse processo agora Jesus pergunta o que você vê, ele vai usar a referência, eu vejo homens como árvores andando. Então talvez no primeiro toque toda a referência que a gente vai ter são homens que carregam algo de Jesus, mas no próximo toque agora vai dizer que ele via perfeitamente. Quem ele via? O Redentor, o resgatador, Jesus Cristo. Então talvez no primeiro toque a gente vai ter uma experiência com a religião, mas depois a gente começa a ter uma experiência com a vida que rege o motivo da nossa reunião com Jesus Cristo. E agora ele dá um último conselho dizendo, olha, volte para casa, mas não volte para a aldeia. Pensa alguém dizendo assim para você, né? Aqui nós somos São José do Rio Preto, a gente vem aqui para o culto na origem, agora termina o culto, eu digo assim para todos os rio-pretenses, volte para casa, mas não volte para Rio Preto. O que ele estava querendo dizer? Olha, não é que você não pode voltar para sua casa, volte para o lugar de onde você veio,
mas não andando mais da maneira que o povo, que a cultura regia daquele lugar, porque agora você já não é mais fruto do meio, agora você é um modelador cultural, porque você tem sido tocado por Deus, e quem é tocado por Deus sempre vai ser alguém que vai reger o seu meio. Então essa é a reflexão que eu deixo para você, e o desafio é: permita ser tocado por Deus e saiba, isso custa muito, mas ao mesmo tempo é isso que nos faz conhecer a maior dádiva dessa terra, que é o conhecimento e a revelação de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que esse vídeo faça você desligar suas telas aí, abrir a sua Bíblia, chorar um pouco e desejar ser tocado por Ele. Estamos juntos, abraço!